Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. Nós estamos na temática Ungidos são marcados pelo sangue de Cristo. Aqui nós vamos ver durante toda essa semana que ungidos eles precisam carregar a marca do sangue de Cristo. Nós precisamos ser reconhecidos por essa marca. Nós precisamos nos diferenciar do meio em que estamos. Nós não podemos agir iguais àqueles que estão no mundo, sendo que temos o Cristo. Nós precisamos ser diferentes, nos destacar. Isso não com arrogância, não com egoísmo, não humilhando o próximo, mas mostrando que Cristo vive em nós e oferecendo isso a outras pessoas. Nós precisamos carregar em nós o Senhor Jesus. A reflexão de hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. Hebreus não é uma carta que foi escrita por Paulo, e o autor ele é desconhecido. Muitos dizem que é Paulo que escreveu, mas Paulo ele tinha um jeito só dele de começar e de finalizar as cartas. E não é assim com a carta de Hebreus, portanto ela é uma carta não considerada de Paulo, mas não conhecemos o autor. Diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Aqui em específico, o autor está falando sobre os cristãos que queriam voltar às práticas antigas da lei de Moisés. Um cuidado que a gente precisa tomar quando a gente coloca regras, leis, como principais movimentos na vida do cristão. E nos esquecemos do principal, que é Cristo. A gente começa a seguir leis, doutrinas, e nos esquecemos de Cristo. Nós não podemos perder o foco, que é o Senhor Jesus. Aqui nesse texto, quando diz assim, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens que hão de vir, fala sobre as leis serem apenas uma sombra daquilo que iria vir, que seria Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Então, quando diz que é uma sombra, imaginem uma árvore e o sol batendo nessa árvore e que faz uma sombra. Quando olhamos para a sombra, a gente vê que existe algo muito maior à frente dela, porque está formando ali uma sombra. As leis de Moisés, elas eram apenas uma sombra. Isso não sou eu que está dizendo, é a palavra do Senhor. Então, nós não podemos voltar a nossa vida para leis, regras que nos afastam do Senhor Jesus e nos aproximam mais do homem, certo? Aqui diz assim: tenha cuidado para não apoiar a sua espiritualidade em cerimônias e rituais. Não podemos usar cerimônias e rituais como um apoio para nos mantermos firmes na fé. Nós precisamos ter intimidade, nós precisamos ter contato com o Senhor. Nós precisamos entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos carregar a marca do sangue dele em nós. Que a rotina das coisas da religião não ocupe o lugar de Deus. Tem um lugar que é somente de Deus. Ele é o lugar mais importante. O lugar mais importante, aquilo que é mais importante na sua vida deve ser ocupado por Deus. As cerimônias são importantes, mas não são o fim em si próprias. As cerimônias, tudo aquilo que nós vivemos dentro da igreja, elas são muito importantes sim, porque nós precisamos estar no meio de pessoas que pensam igual. Porém, não são necessariamente fundamentais. Nós precisamos estar naquele meio, mas fundamental para a nossa salvação é Cristo. A oração do dia diz assim: peço ao Senhor que renove em mim todos os dias a presença do Espírito Santo, pois sei que somente Ele pode vivificar as coisas que faço para Deus na minha devoção pessoal e nos ministérios da igreja. Aqui, em Hebreus, no capítulo 8, 9 e 10, fala muito sobre a antiga aliança com a nova aliança que é Cristo, os sacrifícios de animais com o sacrifício perfeito, tudo aquilo que foi feito antes era apontando para Cristo. E hoje nós vivemos Cristo. Cristo vive em nós. Nós vivemos para Cristo. Portanto, não devemos nos apegar a leis, a regras, a doutrinas. Nós precisamos ter a palavra do Senhor conosco todos os dias e fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos colocou para fazer. Amém? Que Deus abençoe sua semana, que seja uma semana onde você perceba onde o Senhor tem te colocado, qual a marca que Ele deixou em você e que venhamos multiplicar, gerar frutos para o reino do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.